e me parece que o Brasil vai se sair melhor dessa confusão toda. Olá, amigos e amigas da Focali, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde comentamos o que aconteceu de mais importante na semana. E que semana, né? Semana explosiva, semana de jogo de truco, onde um grita 3, outro grita 6, outro grita 9, outro grita 12. E agora a gente chegou num ponto que não tem mais grito para dar. E talvez as coisas possam ter escapado um pouco ao controle, especialmente do presidente Trump, que talvez não contasse com a firmeza da China em relação às suas retaliações. Mas isso é tema que eu já vou falar aqui em seguida, sem antes convidá-los para assistirem o episódio 62 do Aposentado Rico, que ficou muito legal. A gente dividiu em duas partes, uma que o Alexandre dá um passo a passo dele em relação à mudança para os Estados Unidos, foi um pedido que vocês nos passaram. Ficou bem legal, que a gente tratou de aspectos não triviais em relação à mudança. E na segunda parte a gente tratou de mostrar um planejamento de quando pode ser hora de parar, né? Principalmente tem pessoas que têm um pouco de dúvida, será que eu já juntei o suficiente, ou quanto eu preciso ter para daqui a pouco tirar o pé? Então ficou muito rico, muito ilustrativo. Apresentamos uma planilha bem legal, então para quem quiser acompanhar, está em todas as plataformas. E chegou a vez do Alfredo voltar às lives na Focalize. Então é uma das lives mais esperadas do ano. Se você ainda não fez o seu imposto de renda, não o faça antes da próxima terça, porque o Alfredo, nosso personagem fictício, que o Júlio brinca quando ele dá a sua aula sobre imposto de renda, cada ano ele está sofisticando as suas operações. A gente colocou aspectos de investimentos internacionais, empréstimos para a família. Então, e tem inclusive algumas pegadinhas aí que a gente tem que ficar ligado na nova estrutura desse ano. Então, imperdível, terça-feira, 18 horas, o Júlio vai passar para vocês o passo a passo para fazer a declaração correta do imposto de renda. Todo ano a gente faz, esse ano não seria diferente. Está dentro do Focalize 360, nosso ciclo de aulas. Você tem até o final do ano, todas gratuitas, todas na mesma plataforma. Se você já está inscrito, já é nosso convidado para essa aula. Muito bem, então vamos lá, voltando à questão das tarifas. Pois, Estados Unidos impôs a primeira tarifa, China retalhou, Estados Unidos retalhou de novo, e assim foi indo. Só que agora chegou um ponto que virou até palhaçada, né? 145, 125, isso não tem mais para onde subir, já perde até o sentido lógico, e provavelmente parte da reação positiva de alguns mercados hoje se dá essencialmente por imaginar que a partir de agora vai ter que se sentar para conversar alguma coisa. O que vai ser ainda ninguém sabe, né? Então nada que vai tirar a volatilidade do jogo. Acho que a gente vai passar por tempos sombrios aqui nos próximos meses, porque esse morde-a-sopra, esse entra, sai, essa confusão toda que o Trump provocou, ela acaba causando danos não só essencialmente na relação entre Estados Unidos e China, que parece ser o grande foco, mas existe todo um cenário micro em volta de tudo isso, que ou ele vem para o bem ou ele vem para o mal. Claro que a maior parte das vezes ele vem para o mal, porque ele traz a incerteza, as pessoas têm que provocar N mudanças, e todo o contexto americano, me parece, dessa vez perder um pouco mais de credibilidade. Então, a gente ainda não sabe aonde pode terminar isso tudo, e o cenário está mostrando isso. Já vou mostrar os gráficos aqui, o vai e vem, basicamente em cima dessa volatilidade, dessa imprevisibilidade. Isso tende a continuar, mas contudo, né, eu já tinha falado isso na semana passada, trazendo um pouco para a comarca, né, eu acho que o Brasil é um dos países que pode se beneficiar muito bem dessa história. Eu já tinha falado do agro, já tinha falado de alguns setores industriais, inclusive na relação de taxa de juros também, e me parece que o Brasil talvez esteja diante de uma bela oportunidade para fortalecer laços comerciais com algumas do tipo Mercosul, Unidade Europeia, que parece que agora vai sair finalmente do chão, né? Ele já está assinado desde 2019, mas agora acho que os congressistas, tanto de lá quanto daqui, vão fazer esse negócio andar.
outros acordos bilaterais, e ao mesmo tempo que a gente mantém relações tranquilas tanto com os Estados Unidos quanto com a China. E a gente passa a ser uma alternativa muito viável para ambos os países continuar aumentando o seu comércio. Então, já tinha falado um pouco disso na semana passada, e me parece que o Brasil vai se sair melhor dessa confusão toda. Mas volatilidade é o nome do jogo, não foi diferente essa semana. Reparem a confusão nos preços. Aqui, quando o Trump deu a trégua de 90 dias para todos os países, menos a China, tivemos uma recuperação bem interessante. Aqui, quando a China retalhou de volta, voltou a volatilizar. E hoje, né, nesse vai e vem de retaliações, o mercado já não acredita mais em coisa alguma. E me parece que aqui já ficou uma percepção de que eles vão ter que sentar para negociar. E depois eu mostro os gráficos também ao redor do mundo, já reagiram de forma bastante positiva, e me parece que já é refletindo um pouco essa esperança, né? Essa visão de que alguma coisa vai ter que ser feita. Eles vão ter que se manifestar, alguém vai ter que levantar uma bandeira para conversar antes de retaliações maiores e consequências piores a partir de agora. Então, nesse ponto aqui, talvez o mercado esteja ainda mais otimista. E não foi diferente disso, né? O dólar já é difícil de tentar imaginar o que vai acontecer com ele. Imagina num cenário como esse que a gente está vivenciando. Então, explodiu aqui, passou de 6 novamente no intraday, mas a partir do momento que as coisas começaram a pensar em voltar a uma semi-normalidade, normal não está, voltamos aqui para esse patamar. Mas agora eu queria mostrar para vocês duas coisas interessantes. Vou botar o gráfico semanal, porque em tempos de volatilidade, o gráfico semanal ele costuma trazer um pouco mais de serenidade aqui aos nossos pensamentos. E olha só a figura que deixou. Um doji de cauda longa, que geralmente costuma ser uma figura de reversão, abaixo da média. Né? Então a média no semanal serviu de uma resistência e possivelmente a gente possa ver o dólar continuando a sua trajetória corretiva. Quem sabe a gente volte aqui novamente a flertar com 5,70, até um pouquinho abaixo disso. E voltando para o gráfico do Ibov semanal, esse é outra figura que eu acho que vai chamar muita atenção de vocês. Eu vou até dar um zoom aqui, porque ela ficou uma figura muito bonita. Da mesma forma que a gente vê o dólar de cabeça para baixo, a gente tem um doji de cauda longa acima tanto da média de 21 semanas quanto da média de 55 semanas. Isso aqui é uma figura bem interessante e ela pode estar antecipando a continuidade do movimento ascendente. Eu já tinha falado um pouco disso na semana passada, especialmente em relação ao Brasil. Me parece que isso reforça-se e talvez tenhamos uma semana de alta novamente no próximo exercício e uma semana de queda no dólar. Da mesma forma, quando eu olho para o DI, que não é menos importante, deu essa volatilizada, mas voltamos aqui para a faixa dos 14,35 e as apostas mantiveram-se aí. Talvez na próxima reunião ainda suba meio, mas já aumentaram as apostas para que a partir de maio talvez não suba mais. Então seria uma boa notícia, mais uma boa notícia aqui para o nosso mercado. E quando nós vamos lá para fora, queria mostrar para vocês aqui o comportamento de S&P, também bastante errático, muita volatilidade, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Foi, voltou, tentou reagir, né? Foi uma das maiores altas em um dia dos últimos anos. Depois corrigiu e hoje já está fechando aqui com uma alta bem robusta de 1,74, dando uma sinalização positiva. Da mesma forma, a Nasdaq, o gráfico está bastante parecido aqui no setor de tecnologia e não muito diferente está acontecendo também lá no Japão, o gráfico Nikkei, um comportamento muito semelhante, ou seja, as bolsas muito parecidas, mundo afora, Europa também, e o VIX, apesar de ter recuado um pouco, está na faixa de 34, está acima de 30. Né? Então, o VIX acima de 30, ele ainda denota cuidados. Né? Então, tipo assim, os ânimos se acalmaram, mas ainda estão nervosos. Então, semana que vem é uma semana bem importante. Os próximos passos aí que serão dados, especialmente entre Estados Unidos e China, pode determinar uma movimentação mais intensa ou para um lado ou por outro. Me parece, dados os sinais de fechamento agora, que teremos bolsas ainda em recuperação, dólar cedendo um pouquinho mais, taxa de juros também cedendo um pouco mais, dando uma sinalização que está se acreditando na possibilidade de ao menos sentar para negociar. Vamos ver no que vai dar. E fortes emoções são esperadas para as próximas semanas.
Se você acha que vai ficar sem volatilidade, isso não existe, né? A volatilidade vai continuar, mas espero que seja, no mínimo, ascendente, ao menos nos ativos de renda variável. Pessoal, se gostaram, deem seu like, sigam nossas redes, assinem, toca no sininho aqui para ser notificado. Reitero o convite, terça-feira, a live sobre como preencher seu imposto de renda de forma correta e não perca o episódio 62 do Aposentado Rico, que ficou espetacular. Então, um ótimo final de semana, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!